quero falar com vocês hoje um pouco sobre essa questão que envolveu aí a crítica do juiz Parcial Moro, ou ex-juiz, para ficar mais correto a associação a esse indivíduo, que questionou no último final de semana a prova do Enem, né? Disse que a prova do Enem foi enviesada e que isso e que aquilo. E aí caiu na bobagem de fazer uma publicação nas redes sociais dele com erro de português simples. Ele escreveu a palavra Enem com N no final. Esse material, inclusive, repercutiu em vários lugares nas redes sociais, repercutiu também em vários portais de notícias, canais de TV e programa jornalístico, porque uma figura que tem doutorado, que tem mestrado, que foi magistrado por muito tempo, se imagina, até porque quando a gente estuda direito, a gente faz a disciplina que está relacionada ao português, e o Moro não sabe escrever, o Moro não sabe falar, mas quer se vender como um intelectual que é basicamente a cara da elite brasileira. Seria mais ou menos ali, inclusive, o que o professor Gessé Souza chama de o lixo branco, que é uma parcela da população brasileira que, porque acha que tem um tom de pele um pouco mais claro e que está em determinada região do país, acha que é melhor que o restante da população. Material publicado aqui no Globo. Moro critica Enem, erra a grafia do exame e vira alvo nas redes. Provas não são seu forte? Senador cometeu deslize ao criticar a prova, entre aspas, mal redigida. Post foi comentado por nomes como André Janones e após a repercussão foi editado e corrigido. Eu quero inclusive mostrar para vocês aí na tela a prova de que o material foi editado, foi corrigido, porque apesar de ele ter mudado ali o material original, você consegue acessar ali, como vocês estão vendo aí na tela, o que estava escrito antes e o que passou a estar escrito depois. Antes ele tinha escrito ali Enem, como vocês podem ver aí, sem o M no final, e depois ele editou e alterou para a palavra Enem com M no final. Eu até brinquei aqui com as pessoas que seguem meu canal e nas redes sociais também, dizendo que ele, na verdade, não estava falando da mesma prova que os jovens que fizeram o ensino médio e que estavam tentando ingressar na universidade estaria fazendo. Ele fez a crítica a outro tipo de exame. Seria o Exame Nacional do Ensino Nerd. Eu acredito que ele entendeu que as pessoas iriam estudar um pouco sobre Dragon Ball Z, sobre Yu Yu Hakusho, sobre Shurato, sobre o próprio personagem agora do Naruto, né, que tem feito bastante sucesso aí, relacionados ali ao mundo nerd. Mas não, Moro. Não foi o Exame Nacional do Ensino Nerd, mas sim o Exame Nacional do Ensino Médio. E aí ele publicou o seguinte nas redes dele: tenho pena dos estudantes brasileiros. A prova do Enem com N no final, além de abusar da doutrinação ideológica, é confusa e mal redigida. Qual é o problema em formular questões e respostas de forma clara, direta e objetiva? Qual a dificuldade em entender os usos dos porquês também, Sérgio Moro? Já que quando você faz o comunicado oficial e como você é senador da República, foi ministro e também foi juiz parcial, a gente precisa lembrar disso, você precisava saber o que estaria sendo publicado em um texto correto, formal e coerente. Algo que não faz muito sentido na vida do Moro. E aí, pra gente rememorar aqui algumas dessas gafes do Sérgio Moro, né, que é um doutor, mestre em Direito que não sabe escrever Exame Nacional do Ensino Médio e não do Ensino Nédio, nem do Ensino Nerd, ele disse o seguinte lá em 2019 no Congresso Nacional, em uma comissão que ele participou para poder falar sobre coisas relacionadas ao governo Bolsonaro e outras questões também. Mostra aí. Possibilidade, por exemplo, de uma mulher, uma cônjuge, que seja morta pelo seu cônjuge. É nesse trecho aí que ele ficou famoso com a tal palavra cônjuge, ou conja, como vocês queiram chamar também, como algumas pessoas fizeram memes depois. Em 2019, ele fez outras publicações nas redes sociais com dificuldade em compreender, por exemplo, a utilização de ponto, de vírgula, os diferentes sinais que a gente utiliza ali, por exemplo, para compreender essa questão que envolve o que a gente chama aqui nas redes, pelo menos, de comunicação formal, quando você é representante do Estado, em alguns casos, e vai ficar a matéria aí para vocês acompanharem da revista Exame, que traz o seguinte: professor de português analisa texto confuso de Sérgio Moro no Twitter. Tweet do ministro Sérgio Moro sobre palestra do professor Leandro Carnal gerou polêmica. Eu vou deixar para vocês acompanharem aí o que ele escreveu, porque é mais uma baboseira.